Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aline Cabral Ribeiro e eu quero desejar a vocês a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar uma história que se encontra no livro de Gênesis. Eu vou falar dela, uma mulher que sofreu com desprezo. Gostaria de ler um versículo aqui no capítulo 16, é onde ela começa a ser mencionada na Bíblia. Mas o versículo é o 13. E ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus que me vê. Pois ela disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Essa história retrata a vida de Agar, que era uma serva egípcia que se viu envolvida no cenário da história de Abraão e Sara. A história de Abraão e Sara, muito conhecida, Abraão, o pai da fé, que tinha a promessa que estava vinculada ao plano salvífico de Deus, que através dele todas as famílias seriam benditas nessa terra, inclusive nós. Então, o que aconteceu com Agar? Quem era ela? Ela era uma serva egípcia. Provavelmente ela foi entregue a Abraão e Sara quando eles passaram pelo Egito. E nesse tempo que eles passaram pelo Egito e talvez eles tenham ali recebido ela como serva, fica uma incógnita um pouco na cabeça da gente, né? Como assim? Se ela era egípcia, ela era escrava do seu próprio povo? Sim, ela era escrava dentro do seu próprio povo. E como que se tornavam escravos no Egito? As situações eram bem difíceis. Era quando você se automaticamente a miséria era tão grande, a sua vida era tão miserável, que troca de abrigo e comida, você se oferecia como escravo. Ou você entrou numa dívida muito grande, não tinha como pagar, ou seus pais estavam em dívidas, não tiveram como pagar, e toda a família foi entregue à servidão. Então são duas situações bem duras de lidar, de você ter uma vida, uma realidade, e se ver com outra realidade totalmente diferente, por causa da miséria. Então, ela já começa a sofrer desprezo ali mesmo, dentro da sua nação, da sua terra natal, porque ela é uma escrava ali dentro do seu próprio povo, que é entregue para uma família estrangeira. Eles mesmos a entregam. Então, quando Abraão e Sara vão embora, eles levam ela como serva. E o que aconteceu? Até então, eles já estavam convivendo ali, ela era serva pessoal de Sara, até aí tudo tranquilo. Até que Sara, ela tem um lapso de tomar uma decisão impensada. Às vezes a gente não consegue aguardar a promessa de Deus no tempo de Deus. E nós queremos agir como se quiséssemos dar uma ajudinha para Deus. E foi isso que ela tentou fazer. Ela tentou dar uma ajudinha para Deus. Olha, Deus, o plano do Senhor é bom. Você tentou dar uma forcinha para o Senhor. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa fidelidade. Na verdade, ele não precisa de nada. Nós precisamos ser fiéis para estar dentro do plano das bênçãos de Deus. Então, ela resolveu, eu também não julgo ela, porque ela já era uma senhora de idade avançada, mesmo debaixo de uma promessa. Eram muitos anos. E ali ela titubeou na fé. Quem nunca, né? Então ela chama Abraão e fala, Abraão, olha, sua promessa vai cumprir sim, mas eu acredito que seja pela Agar, a minha serva, porque você não coabita com ela, toma ela como concubina e ela vai conceder para você. Provavelmente Agar era uma mulher forte, saudável. Então, e era uma realidade também que ela sabia que poderia viver, porque era comum naquela época, fazia parte da lei daquela época. Se a primeira esposa não dava filhos, ela podia liberar a sua serva como uma concubina de seu marido para que tivesse os filhos por ela.
Então, os filhos teoricamente seriam dela, mas gerados pela sua serva. Então, Abraão aceita a situação e ele toma Agar como concubina, coabita com ela e ela engravida. Então, o cenário ali de Agar já muda, porque ela deixa de ser só serva, porque agora ela carrega o filho do chefe do clã. Ela está carregando o primeiro herdeiro, o primeiro descendente. Então a situação dela muda. E talvez esses sentimentos ali sejam novos para ela. Ela nunca viveu isso. Ela está habituada com servidão, desprezo, entrega. E ela começa a ser vista com outros olhos. E ela deixa que o orgulho entre no coração dela. E nessa que o orgulho entra, ela despreza Sara. Porque Sara era estéril, talvez. Não sei. Porque ela não soube lidar com esses sentimentos, talvez. A Bíblia não nos diz. Mas esse desprezo gerou ódio no coração de Sara. A ponto dela chamar Abraão e falar: e aí? Vai ficar assim agora? Ela vai ficar me desprezando? E Abraão resolve mais uma vez não tomar decisões. Ele fica neutro e ele fala: Sara, a serva sua resolve. E o que Sara faz com o coração cheio de ódio? Maltrata, humilha, despreza, faz ela lembrar: você é uma escrava. Não sabe, a Bíblia não diz quais as humilhações que ela passou ali, mas provavelmente foram agressões verbais e até mesmo físicas, ou trabalhos difíceis para uma mulher grávida, a ponto que ela foge. E nessa fuga para o deserto, quando ela está num poço, no caminho de Sur, caminho que vai para o Egito, como se ela estivesse tentando retornar, um anjo do Senhor, na palavra de Deus está com A maiúsculo, que alguns teólogos dizem que pode ser até mesmo o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, desceu ali, naquele deserto, para falar com ela. Foi quando ela disse: tu és o Deus que me vê. Sabe o que eu vejo aqui? Um Deus preocupado com uma escrava grávida num deserto. O Deus, que é o Deus dos senhores, né, dos chefes, do chefe daquele clã, também era o Deus que via a escrava. Também era o Deus que via um bebê ainda no ventre. Sim, ele se preocupa com os bebês dentro dos ventres. Não são aglomerados de células. Para ele, já são vidas, almas viventes. E ele olha para ela e faz ela lembrar qual é a origem dela. Ele toca bem na ferida. Agar, serva de Sara, da onde você vem, para onde você vai? Então ela relata que está fugindo. E ele fala: volta. Volta e se humilha debaixo da mão da tua serva, da tua senhora. Porque eu tenho promessas para Ismael. Ele será homem forte e valente. Então, ela retorna. Ela atende, ela confia e ela volta. Nessa volta, parece que tudo se tranquilizou. Porque ela com certeza chegou lá e contou a história. E ela também deu uma baixada na bola ali. E eles voltaram a viver, até então, tranquilamente. Até que Ismael nasceu. Mas um ponto importante, quando Deus fala para ela quem ela é: você é a serva de Sara. Você está fugindo. Eu sei quem você é. O que Deus quer fazer com a gente? Não fuja dos seus problemas, ainda que eles sejam difíceis e complicados. Que a sua situação seja desesperadora. Não fuja dos problemas. Deus não toca na ferida porque Ele quer fazer você sentir dor, mas porque Ele quer te ajudar a resolver a situação.
Então, Ismael nasceu, o tempo foi passando, até que chegou o tempo que Abraão resolve dar um grande banquete, que Ismael estava sendo desmamado. Não era desmame de amamentação, ele já era um jovem. Era o desmame de, agora ele vai sair um pouco ali da barra da saia da mãe e vai começar a caminhar comigo, que sou pai. Então ele fez um grande banquete, ele estava feliz, ele comemorava, ele já estava entrando ali na fase de uma pré-adolescência, já era um jovenzinho. E nesse tempo, Deus visita a Sara e ela gera. E ela tem um filho, que era o filho da promessa, que ela não soube esperar, chamado Isaac. Então um dia ela tá lá, toda a família reunida, e ela olha lá Isaac, ainda bebê, e Ismael tava rindo de Isaac, tava caçoando. Coisa de criança, sabe? Irmão mais velho ri de bebê. Normal, quem não ri de um bebezinho, né? Então, aquilo encheu o coração dela de ódio, porque ela nunca aceitou Ismael. Ela nunca aceitou ele como um filho, como parte da família. Ela o chamava de filho da escrava. Por mais que ela tenha suportado ali esse tempo, ela não via que quem causou tudo isso foi ela. Ela envolveu Agar nessa história. Ela tomou as decisões impensadas e agora ela não quer lidar com as suas próprias consequências. Não quer aceitar os seus erros. Então ela joga o erro como se fosse de Abraão. E aí ela chama Abraão e fala, põe pra fora esse filho da escrava e essa escrava aí. O filho não é mais de Abraão. O filho não é da descendente de Abraão, que ela mesma disse. Não é nada. É o filho da escrava. Põe pra fora. Legalmente, ela não poderia fazer isso. Por isso que ela joga para Abraão. Abraão, com seu coração penoso, não queria fazer, porque ele já amava o menino. O menino já tinha passado anos. Ele já estava ali em torno de 16, 17 anos. Ele amava aquele menino. Ele não queria. O coração estava penoso. Então Deus fala para ele, faz o que ela está pedindo. Você não fez tudo que ela está pedindo até agora? Não entrou em toda essa situação atendendo ela? Agora você vai tomar essa decisão. Então, ele pega Agar e Ismael, e dá pão e água, e tchau e benção. E ela sai errante pelo deserto. Errante. Perdida. Dessa vez ela não sabia. Ela não tentou fazer o caminho de volta, talvez. Ela não foi até a fonte, onde ela encontrou o Senhor, o Deus que ouve. Ela só enxergou a morte diante dela. Só enxergava um cenário de morte. E se esqueceu um pouco da promessa. Então ela põe o menino distante, sentado no arbusto, numa sombra, fica longe e pensa consigo, vou ficar longe porque eu não quero ver ele morrer. Ela não queria ver ele morrer. E ela senta e chora. E o menino também chora. E na palavra de Deus, fala que o menino chorou. E aonde está o Deus que ouve nesse momento? Que não está vendo tudo isso? Ele estava. Então, mais uma vez, ele visita. Ele fala com Agar. Deus nunca foi visitar diretamente a Sara. Ele visitava Abraão. E as promessas de Abraão também eram para Sara. Mas Agar, a escrava, a rejeitada, a desprezada, ele a visitou 2 vezes. Porque ele não vê essa diferença. Então ele a visita e fala para ela, abre os olhos dela e fala, olha o poço aí do teu lado, levanta. Eu vim porque eu ouvi o choro do menino. Eu vou ler o versículo para vocês aqui, ó. Capítulo 21 do livro de Gênesis. E Deus ouviu a voz do menino, versículo 17.
E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: Que te afliges, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E ele abriu os olhos dela para que ela visse o poço. E ela viu. Aquele cenário de morte, que ela só enxergava a morte naquele tempo, que ela estava errante, ela tomou a decisão mais fácil, que era não fazer nada e esperar. Mas o menino chorou. Deus ouve a oração das crianças. Deus está atento ao desespero das crianças. Então, ele fala com ela. E ela levanta. Toma o menino. Olha, arregaçou as mangas. E foi à luta. O cenário de morte passou a ser cenário de vida. Muitas vezes a gente não quer enxergar os cenários. A gente fica pensando, talvez a Agar sentada ali, ela pensou no desprezo que ela teve a vida inteira, uma escrava desprezada, fugida, não tenho nome, não tenho família, não tenho ninguém, não sei o que é o amor, não sei o que é o carinho, não sei nada. Só vivi desprezo, me usaram, a hora que eu não fui mais necessária, eu fui jogada fora. Mas Deus vem com a palavra para ela. Acorda, arregaça a sua manga. Começa um novo ciclo. Agora você não é mais escrava, agora você é livre. Toma o menino, agora ele não é mais filho da sua senhora, ele é seu filho. Agora você começa uma nova família. Agora você não é mais uma escrava do clã de Abraão, mas você é a chefe do seu novo clã, da sua nova família. Você é a dona da sua história. Se coloque de pé. Rompimentos de ciclos, eles doem. O rompimento dói. Mas às vezes é necessário que haja esse rompimento para que novos ciclos se iniciem, novas vidas comecem e que você possa viver um novo de Deus. Você precisa romper. Mas para romper, tem que arregaçar as mangas. Nem que seja armando tendas no deserto e indo à luta. Agar já passou a ter uma nova possibilidade de vida. Mãe, chefe de família. Teria netos, seguraria seus netos no colo e viveria aquele amor que ela nunca sonhou. Para viver aquilo que você nunca sonhou, você precisa se colocar de pé em meio às adversidades e os desprezos da vida. Eu quero ler apenas um versículo aqui, que se encontra em Isaías, para a gente finalizar. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não estejais aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Ele é o teu justo juiz. Deus te abençoe.